Hoje nós vamos falar das orações solicitadas, né, no capítulo 27, que a Joana vem fazer esclarecimentos da importância psicológica da prece, da importância dessa realidade para o processo de autoconhecimento. Ela vem dizer que a prece ela tem três funções básicas, né, no texto: pedir, louvar e agradecer. No próprio Evangelho de Jesus, ele já havia dito, né, pedir, obtereis, e a oração é uma das formas de fazer esse petitório, né, das nossas necessidades, do amparo, nos momentos onde nos faltam as forças, do enfrentamento das dificuldades do cotidiano, nos momentos de doença, das dores. O Espírito Emmanuel vai um pouco mais longe, né? Ele fala que trabalhar também é orar, e ele diz que uma das melhores maneiras de pedir é trabalhar, né? Uma das melhores formas de receber é se doar em ação. Ele traz isso também como uma forma de oração. Então, pedir, louvar e agradecer são essas características aí, essa tríade que forma a expressão da prece. A prece ela tem uma função psicológica muito importante, né? Nós, o homem moderno, na nossa rotina acelerada do nosso cotidiano, né, de muito trabalho, né? Alguns autores, alguns filósofos chegam a falar da sociedade do cansaço, né? Falam da aceleração dos pensamentos, né? Da desconexão com as emoções, em processos neuróticos contínuos que vão nos levar a somatizações, a processos de desorganizações psicológicas severas, decorrente dessa consciência coletiva que acaba nos desorganizando. E a Joana vai dizer que nesse turbilhão cotidiano, a prece ela é um excelente medicamento para organizar-se psicologicamente. Por quê? Porque além de pedir, louvar e agradecer, ela, à medida que a gente experimenta a prece, que a gente tem a experiência da prece, ela vai vitalizar núcleos importantes da psique que vão gerar harmonia na alma, né? É como se fosse uma conexão com o que há de melhor na parte psíquica nossa, ao mesmo tempo que desvitaliza a parte mais primitiva e automática que precisa ser superada, vitalizando as correntes de autonomia da alma, né, que nos ajudam a superar os instintos automáticos, a força dos complexos sombrios, né, nesse sentido, gerando uma harmonia. Então, aquela sensação, muitas vezes, que a gente tem quando vai se concentrar, quando vai orar, quando vai ler, né, que a mente não aquieta, a gente não consegue concentrar, fica a atenção desfocada, né? Parece que está lendo ali numa voz de segundo plano interno, onde a gente não consegue fixar nada. Então, a prece ela vai organizar a corrente mental, ela clareia a mente, segundo a Joana vai dizer, né? Tanto que senti muito, né, quando fica afastado das reuniões mediúnicas na pandemia. Quando voltei para a reunião, a mente estava diferente, né? Ela estava confusa. Isso exige processo de meditação, de oração, para manter essa mente em harmonia. Então, a oração ela clareia. É como se ela costurasse, a oração ela costura um casulo de harmonia, de energia, e a alma entra dentro desse casulo, e quando ela entra, ela respira nessa aura que a própria mente costurou. E como o processo é um processo que é reflexivo, ele é bionívoco, né? Onde a energia que eu mando, ela reflete também em mim, me influencia. A própria energia que eu costurei, ela vai evocar os meus núcleos positivos internos. Então, eu costuro na prece um espelho de coisas positivas, e na hora que eu olho para esse espelho, ele evoca em mim o que há de melhor em mim, né? Então, esse processo ele é extremamente rico para a alma, né? Porque cria um campo. Ela vai dizer assim, que cria esse campo que a alma se adentra nele, evocando o que há de melhor na alma em termos de harmonia psicológica.
Mas para que isso aconteça, que essa costura desse campo que é criado na oração aconteça, vai ser extremamente necessário que essa oração ela esteja extremamente conectada com a função sentimento. Né? Eu preciso orar com a função sentimento, com emoção, eu preciso colocar as minhas emoções, ao mesmo tempo que a minha cognição ela também precisa ser muito clara, eu orar na minha língua, saber o que eu estou falando, para que ela mobilize os tecidos sutis do meu inconsciente profundo, da minha alma, gerando esse campo que precisa dessa articulação entre emoção e uma cognição muito bem articulada, onde se entende o que está falando, porque o que eu não entendo não mobiliza emoção. Né? Então, eu preciso entender, estar na minha linguagem padrão, para que eu possa mobilizar emoções para criar o campo. Diante disso, a prece ela não pode ser maquinal. Se é aquela prece que eu fico em repetições de palavras que eu li num livro, ou porque eu fiz, eu posso ter uma prece decorada, sim, mas desde que ela seja entoada com presença de alma, com emoção, estando ali presente, com conexão, para que isso possa ocorrer, gerando os recursos necessários que a prece nos fornece. Por isso, a gente começa a entrar no campo, que é o tema do capítulo, que é a questão muito antiga das orações solicitadas. Antigamente, costumávamos eleger pessoas socialmente que eram capazes de ter essa conexão com Deus e com espiritualidade, e só elas tinham essa voz de fazer a conexão da prece. É tanto que muitas vezes nós pagávamos para esses indivíduos que eram representantes religiosos para que eles pudessem realizar preces por nós ou por dificuldades que nós estaremos enfrentando, pagando determinadas quantias para que nós pudéssemos ser beneficiados pela oração. Isso é muito importante. A Joana vem trazer essa questão porque, de certo modo, ela vai tocar em aspectos psicológicos. Primeiro, se eu procuro alguém e eu pago alguém, né, ou até mesmo sem pagar, eu procuro alguém para orar por mim, eu já tenho uma autoimagem aí de mim mesmo, dentro dessa realidade. Eu já tenho um autoconceito, uma visão do si que já se coloca numa situação de inferioridade, numa situação como se não tivesse dignidade de fazer uma oração ou não tivesse capacidade, porque se eu estou pedindo para alguém fazer uma prece para mim a partir de um lugar que eu mesmo me evado, eu estou me vendo como um incapaz, uma pessoa que não dá conta de realizar aquela conexão com Deus. Né? E é justamente Jesus já havia dito, né? Não são sãos que precisam de médicos, é justamente eu na condição de pecador, né? Não é bem essa palavra, mas na condição de espírito frágil, né? Das minhas fragilidades, assumindo a partir desse lugar, fazendo a assunção, isso vai me dar uma dignidade muito grande de ter uma oração, de fazer uma oração, né? A partir desse lugar. O que não justifica eu, a partir desse lugar, desse complexo de inferioridade, dessa coisa mais infantil, eu transferir essa responsabilidade abrindo mão de um processo psicológico, porque fazer a oração, ela não só autoconhecimento, como é a cura dos processos que eu preciso ter quando eu oro para mim mesmo. Né? Quando eu oro, mobilizando esse campo que vai refletir as minhas funções. Então, quando eu transfiro isso para outras pessoas, eu estou abrindo mão de um processo de autoconhecimento e de cura. Sem entrar em contato com os meus complexos de inferioridade, os meus complexos de incapacidade que me veem indigno muitas vezes de orar. Então, ou seja, tem uma psicologia por trás desse processo, por isso que ela traz dessas orações solicitadas. Então, o que é que ela fala? Isso então impede de que eu peça força para os amigos, pedindo oração nos momentos de doença, dificuldade, desafio, de obsessão, né? Ou quando eu estiver, né, passando por alguma dificuldade, de forma alguma. Mas é uma oração que vem somar para fortalecer, não um lugar de incapacidade, de indignidade, mas que orando em conjunto temos uma força maior para que os nossos pedidos sejam atendidos. Então a prece ganha outro sentido. Eu posso orar para aqueles que me pedem que eu ore? Posso, eu posso orar. Então eu posso orar, depender dessa análise, sem cobrar essa oração,
né, fazendo essa oração, à medida que eu oro, eu devo experimentar as emoções que eu emito para o outro, eu preciso me colocar e me implicar para que eu seja beneficiado orando, transferindo aquela energia para outra, mas, acima de tudo, estimulando através da oração que o outro também ore. Não só para que eu ore, mas que o indivíduo, inclusive, orando, ele vai se tornar mais receptivo à prece que eu faço para ele, o que fazem para mim. Então, se eu oro por alguém, o indivíduo também ora, ele vai se tornar cada vez mais receptivo ao processo de transformação que está ocorrendo. E isso vai ser super importante. Então, fazer uma prece paga ou ficar encomendando prece, ainda que de maneira gratuita, mostra um conflito psicológico grave que precisa ser observado, mostra uma transferência de responsabilidade do processo de autoconhecimento, a manutenção de fatores infantis e de complexos de inferioridade. Agora, a prece que soma é outra história. É uma prece que vai ampliar o meu nível de conhecimento, de autoconsciência, de mim mesmo e da realidade da vida, gerando transformação. À medida que eu solicito a prece, eu preciso entender a partir de que lugar emocional eu estou solicitando essa prece. Pedindo uma força, pedindo forças além das minhas, né, para que isso aconteça. E sempre quando alguém nos pedir uma oração, fazer essa oração, mas não ficar estimulando essas encomendas de oração, como se fosse a nossa meta a todo tempo, estar cumprindo encomendas de oratórias de outros indivíduos para a realização da sua realidade psicológica.